Olá pessoal, aqui vou mostrar mais um trabalho realizado aqui no bairro, na entrada do Jacarendaú. Aqui estão fazendo um recorte de uma pintura, porque eu prefiro fazer sempre o recorte primeiro. Por quê? Porque na hora de passar o rolo, a gente não vem passar direto, pintar o chão, borrar em cima, pintar o teto. Então eu procuro fazer sempre o recorte primeiro por isso, por coisas que a gente vai aprendendo, a gente aprende no dia a dia, são coisas que a gente aprende. Então é um dos métodos que eu procurei fazer, e no dia a dia, quando eu vou fazer, eu procuro pôr em prática, porque é uma coisa que facilita você na hora de fazer o recorte, você já vai deixando como fosse com acabamento. Daí põe o rolo, vem mais fácil, você já tem um limite até onde você pode ir com o rolo. É uma coisa que me agiliza muito na hora de executar uma pintura de parede. Aí, na verdade, eu estou fazendo uma propaganda aí pro aviário, mas só que como a parede ainda estava meio manchado, eu dei a dica pro senhor ali para nós passar mais uma tinta ali. Como ele queria manter o mesmo preto, daí ele tinha tinta lá e eu me coloquei. Ele, como ele diz, não tinha tempo para fazer. Como eu já ia fazer a pintura, eu já me posicionei. Falei para ele, não, pode achar que eu faço isso pro senhor. Aí eu estou fazendo, daí em seguida já vou fazer um letreiro da propaganda dele ali, do aviário. Então aí estou fazendo um recorte aí, para fazer as paredes, porque são coisas que a gente no dia a dia a gente vai aprendendo com os erros da gente mesmo. Aí a gente vai fazendo no dia a dia, a gente vai descobrindo cada vez mais coisas que aparece assim, são como se fosse um empecilho, uma coisa que a gente tem que aperfeiçoar, aprender. Tem coisas que aparecem no dia a dia assim, que a gente tem que estar sempre melhorando, sempre fazendo o melhor no dia a dia, porque um trabalho ele é diferente do outro, uma tinta também, uma qualidade de tinta ela é diferente de uma outra qualidade. Aqui estou usando uma tinta base d'água, premium aí, uma tinta premium base d'água, uma tinta boa, ótima cobertura aí. E então a gente tem que executar um serviço bom. Um serviço bom porque não é desculpa de tinta, porque a tinta é boa. Então aí estou passando o rolo, como já fiz o recorte ali. Aí já tenho o limite já até onde eu posso ir com o rolo. Para quê? Para não estar borrando o chão, que o chão geralmente ele tem areia, tem poeira. Aí eu não, nas pinturas a gente geralmente a gente tem que usar sempre um forro. Aí eu não usei nada, aí eu estou fazendo uma calçada aí, eu nem forrei aí, estou fazendo direto aí, porque nas pressas ali de começar o serviço,
esqueci de pôr um papelão ali, alguma coisa, mas é coisa que a gente tem que... coisa do dia a dia. Daí agora estou fazendo uma outra técnica aí, para quem não conhece, não sabe fazer um arco, pessoas que estão começando aí, estão começando na caminhada, aí é uma técnica, eu dividi a parede no meio, eu medi o tamanho da parede, achei o meio e bati um preguinho lá embaixo lá e estiquei a linha. Daí com a linha eu vou fazer o arco. Isso daí é uma técnica, para quem não sabe, é uma técnica isso daí. Daí facilita muito. Então, são coisas que são importantes a gente falar. Às vezes, quem olha assim, os caras profissionais já estão no ramo há tempo, vê falando isso, acho que é besteira, mas para quem está começando, é uma coisa importante. Às vezes não é nem pessoa que está começando, às vezes é alguém que quer pegar para fazer, alguém quer fazer alguma coisa em casa, quer fazer meter a mão na massa, tem muita gente que gosta de meter a mão na massa. Então isso daí é uma ideia para que fica registrado aí, para quem quer aprender, quem quer executar um serviço assim. Entende? Então, aí tô usando uma linha, fazendo arco. Daí que esse letreiro aí, o cliente ele pediu só letra, ele não pediu desenho. Eu falei para ele fazer um desenho, mas ele pediu essa letra. Aí para não ficar aquela coisa monótona de letra só na horizontal, eu resolvi fazer um horizontal, o nome ali, o nome do aviário ali, diversificado ali, no arco, os animais aí, assim, meio diferente aí, os tamanhos das letras aí, como fosse, é diferente, né? Porque para diversificar, para ficar um negócio mais agradável. Daí procurei diversificar no tamanho, no modelo das letras, nas cores, para ficar um negócio mais atrativo, para ter para ser uma propaganda assim agradável, que as pessoas olhem e gostem do que estão vendo. Porque a arte visual não é mais do que isso, é uma arte visual da qual a gente está fazendo um negócio que as pessoas gostam de ver, gostam de olhar e possam entender o que estão vendo também, estão lendo. Então, aí eu fiz tudo manual aí, ó, como vocês estão vendo. Eu não risquei essas letras. Eu apenas medi o tamanho, dividi os tamanhos para ver ia caber ali certinho. Depois com o próprio pincel vem tirando a medida da largura dele. Mas como vocês estão vendo aí, ó, o M, o I aí são as letras menores que tem. Aí no final tem um I que é maior. Aí tá diferente o tamanho, por quê? Por causa do tamanho da letra. Letra maior, largura maior. E são coisas que às vezes a pessoa não tem noção dessas coisas. Então, como eu já tenho tanto tempo nessa área aí, eu procuro estar sempre prestando atenção para estar passando o conteúdo certo, né? Fazendo um trabalho certo aí. Para quem está aprendendo, tem muita gente que faz curso. Existe até curso disso daí. Eu mesmo executei, fiz um curso de eletrística casista, aonde eu aprendi muitas regras, muitas técnicas ali. Mas a maioria mesmo eu aprendi na prática. Trabalhei de ajudante uns anos aí com um grande pintor aqui da cidade, aonde eu aprendi muito. E aí eu estou executando para quem quer entrar no ramo,
quem está aprendendo, quem quer conhecer algumas coisas novas que não sabe, de repente aí pode ter um conteúdo, um aprendizado para quem está aprendendo. Então, para quem tem interesse, aí tem um conteúdo ótimo aí, ó. Estou fazendo uma propaganda aí do aviário aí, preenchendo a letra. Primeiro eu fiz o contorno dela para deixar desenhada a letra aí. Daí agora eu vou preenchendo ela, preenchendo de branco. Primeiro eu vou fazer o branco porque o fundo que vocês estão vendo aí é preto. Aí eu fazendo de branco para dar um destaque, porque o nome do aviário aí, na verdade, vai ficar em amarelo para dar uma diferença. Então esse branco aí é só o fundo, porque se você passar um amarelo em cima do preto, o amarelo ele não vai ficar aquele amarelo vivo. Então, para quem não sabe, quem está aprendendo não sabe, vai pintar alguma coisa preta, amarelo no cima do preto, ou a letra, aquelas letras fluorescentes, tinta fluorescente, é preciso passar um branco antes. A gente primeiro passar uma tinta branca. O branco ele vai quebrar aquele negócio do escuro, do preto ali escuro. Daí para quem quer aprender aí, ó, já tem uma. Estou mostrando aí como se faz número aí, um número de telefone aí. Que tem outros vídeos no canal aí que eu mostro umas técnicas aí de exercício de fazer letras e números. E aí para quem estão vendo, prestar atenção aí, ó, é a mesma técnica que eu mostro naquele outro vídeo aí que eu tenho no canal aí. Aí é a execução daquele exercício. É o telefone. O que eu estou fazendo aí. E é uma coisa que a gente vai prestando atenção, vai conforme o tamanho, a grossura da letra. E no dia a dia a gente vai melhorando cada vez mais, a gente tem que dar o melhor de si. Porque muitas vezes eu vejo, até hoje em dia, conversando com as pessoas, a gente escuta muito isso daí. Gente que quer arrumar um serviço, que ganha bem, mas a pessoa não entende que o ganho bem, o salário da pessoa é a pessoa mesmo que faz. Às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa e não faz com devida atenção. E são coisas que se revela no dinheiro. Porque nem essa pintura aí, se eu estou fazendo ele estiver fazendo com má qualidade, com preguiça, com relaxo, as pessoas que estiverem vendo, às vezes pode até estar passando alguém com interesse em fazer um serviço desse, se vê um trabalho meio relaxado, assim, meio sem atenção, daí a pessoa acaba nem que falando com a pessoa. E graças a Deus aí eu tenho muito cliente, muita gente que pede o contato, pede o orçamento aí. Através dessa pintura mesmo aí, apareceu 3 clientes aí pedindo orçamento. São coisas que parecem um imã, você faz isso já parece 2, 3. E são coisas que chega uma hora que você não consegue vencer todo mundo. Consegue vencer. Daí tem que deixar para os companheiros que também estão na área. E para quem quer entrar nesse ramo aí, é um trabalho que você fica sem serviço, fica pouco tempo. Porque são coisas que sempre tem. Sempre tem gente precisando. Sempre vai ter alguém que quer montar um comércio.
alguém está vendendo uma casa, precisa de uma faixa, uma placa. Então são coisas que no dia a dia tem serviço. Daí aí eu tô fazendo aí, ó, propaganda da viagem. Então, aí quantos aviários existem na cidade? Quantos comércios existem na cidade? Lanchonete, monte de comércio, loja. Então, são coisas que, se você atende cliente bem, se você faz o que o cliente pede, procura executar com excelência um trabalho para um cliente aí, você a tendência é sempre você adquirir cada vez mais cliente. E quem está começando no ramo, isso daí é muito essencial. É essencial você tratar bem o cliente, ver o que o cliente quer, chegar assim a fazer o máximo possível para que esse cliente fique satisfeito com o teu serviço. Porque às vezes nem sempre a gente consegue agradar o cliente. Porque às vezes o cliente ele espera o trabalho de um jeito e vai executar, ele não sai. Às vezes não sai do jeito que o cliente queria. Mas às vezes só na maneira de você tratar o cliente ali, o cliente acaba se agradando com o teu serviço ali. Porque são coisas que às vezes a gente não é como uma propaganda feita em lona, que é feito um layout em computador, que o computador que você mostrou no computador, ele sai do jeito que está. Agora a pintura artística, assim, ó, do jeito que eu estou executando aí, às vezes você apresenta uma coisa, mas nem sempre vai sair do mesmo jeito que foi apresentado. Então, para quem está começando aí no ramo aí, eu oriento que dê uma certa atenção aí para os clientes aí, porque no dia a dia a gente escuta, às vezes, até reclamação de cliente, falando assim de cara que já está há anos no ramo, colega assim de trabalho da gente, que às vezes até assim, a gente tinha que usar isso como para a gente mesmo, para a gente se potencializar. Porque é como Jesus disse lá, né? A gente não. Jesus, ele não conseguiu agradar todo mundo. Imagina a gente. A gente não vai agradar também. Mas a gente tem que dar o melhor possível aí porque o trabalho da gente é aquele negócio. Quanto mais você faz, mais você vai ganhar. E quanto mais você vai ganhar, menos vai se preocupar. Aí você vai se preocupar menos por quê? Porque você, no dia a dia, você tem uma água, tem uma luz para pagar, tem um alimento, tem a roupa, tem os gastos do dia a dia. Então a pessoa tem que estar sempre procurando fazer um serviço com excelência, procurando sempre fazer o trabalho com dedicação ali, porque o dinheiro ele vem como uma forma de merecimento. Se a gente faz um serviço bom, ele tem um certo valor. Então, o cliente é a mesma coisa. O cliente, se você trata bem, ele sempre vai voltar. Além de voltar, ele vai indicar outros. Graças a Deus, hoje em dia, na pintura, não é megavar, mas graças a Deus, hoje em dia, muitas vezes não preciso nem correr atrás. Eu não preciso correr atrás porque o cliente tem minha propaganda, vê o WhatsApp, vê a divulgação, ele, quando o cliente não conhece, ele vê a qualidade do serviço, ele precisa do seu trabalho. E às vezes a pessoa que já conhece a gente acaba indicando a gente para outras pessoas. E é aquele negócio, porque se você procura fazer um trabalho com qualidade, com dedicação,
Aí a tendência é só você crescer, porque você vai ter que estar sempre aprimorando. Você aprendeu uma coisa, começou a executar aquilo, daqui a pouco você tem que aprender outra coisa. E a tendência é sempre se procurar melhorar. A gente não pode estacionar no tempo, porque senão estacionar no tempo acaba ficando para trás, porque as coisas, o mundo ele vai mudando as coisas. E assim a gente tem que estar sempre procurando se aperfeiçoar, a conhecer novas técnicas. A gente não pode achar que sabe tudo. No dia a dia a gente está descobrindo as coisas, está aprendendo as coisas. Hoje em dia, na internet mesmo, a gente aprende muita coisa, é só querer. A gente usar a internet para as coisas boas, na internet a gente aprende muita coisa. Então, são coisas que para pessoas que estão começando, querem se aperfeiçoar aí, ó, o que eu digo é isso. Procure fazer sempre o melhor possível, dar o melhor de si, porque se você não tem clientela, vai fazendo o melhor de si, você vai ver como daqui a uns tempos a turma vão estar atrás de você. A pessoa vai estar te procurando. Isso daí são coisas que tempo ao tempo. Eu mesmo quando eu comecei, pô, como eu queria trabalhar com isso, só que eu não tinha cliente, eu não sabia fazer direito. Até hoje eu tinha clientela, eu gostava de fazer isso, mas não tinha. Daí eu procurava o quê? Eu acabei mudando de funções, de outras funções, porque eu precisava trabalhar. Como eu queria trabalhar com isso. Mas só que como não tinha clientela, acabei opinando para outras áreas profissionais. Mas graças a Deus hoje, além dessas outras áreas profissionais que hoje em dia eu tenho a clientela. Se Deus livre, um dia eu sair das empresas que eu a pintura hoje em dia eu consigo se manter. Então são coisas que eu oriento